Agora o papo é responsabilidade social na mídia. Eu já vou chamar a mediadora aqui para o palco. Ela que é comunicadora social, especialista em marketing. Atuou na gerência de comunicação institucional do Sistema Fieb. Mônica Mello no palco do Screen. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Atriz, cantora e compositora. Ana Fantese com a gente. Seja bem-vinda, Aninha. Venha, se aproxima, eu vou lhe ajudar, que você está no glamour. Pelo amor de Deus, né? Que é jornalista, diretora audiovisual e roteirista há mais de 20 anos, trabalha em televisão. Atualmente é uma das diretoras do programa Encontro da Rede Globo. Mira Silva no Screen. Batão palma, por favor. Boa tarde, gente. Eu queria propor, na verdade, que a gente fizesse um debate aqui de ideias. Eu acho que a gente tem condições, inclusive, de fazer uma discussão muito mais rica do que se a gente trouxer conteúdos fechadinhos. E eu acho que o tema, ele merece uma atenção especial, inclusive porque nós estamos num momento que a gente está vivendo de transição, eu diria. Acho que a gente vive quase permanentemente em transição, né? Mas nos dias atuais, essa questão hoje ela se impõe de uma forma muito mais intensa, a responsabilidade que nós temos como comunicadores com os temas diversos, quando a gente fala da questão política, e aí eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de temas políticos, que são aqueles que interferem na nossa vida e na vida pública de um modo geral. Então, eu queria pedir primeiro para a Ana se apresentar aqui para vocês. Eu acho que é importante, né, que a gente conheça um pouco aqui, tanto a Mira quanto a Ana fazerem uma breve apresentação, e aí a gente pode partir para esse debate, tá? Boa tarde, gente. Primeiramente, é uma grande honra, né, estar aqui num evento grandioso de marketing e comunicação Norte-Nordeste. E, além de trabalhar no meio da arte, né, como o nosso querido apresentador colocou, eu também sou formada em comunicação social, com ênfase em publicidade, propaganda. Atuo diretamente com branding, para formar branding para pessoas públicas. E hoje o desafio está totalmente atrelado com o tema que a gente vai abordar aqui hoje. Obrigada, Ana. Mira? Oi, gente. Boa tarde a todas as pessoas. É muito estranho, né, falar longe da minha terra, estar virtualmente aí falando com vocês, mas a circunstância é essa, enfim. Mas é uma alegria muito grande, daqui dá para sentir o calor dessa terra, que tanto amo. Eu sou Mira Silva, hoje estou uma das diretoras do programa Encontro da Rede Globo, mas sou formada em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. Saliento que sou estudante de uma universidade pública, isso é sempre bom a gente lembrar, hoje em dia, mais do que nunca. Também atuei por 22 anos na Rede Bahia. Lá fiz toda a minha carreira como jornalista e, no último ano, saí como diretora do programa Conexão Bahia e também fui diretora do programa Provado e de alguns especiais da casa, principalmente o programa Conversa Preta. É isso. Muito obrigada por me convidarem para participar desse painel, para falar sobre esse assunto, um assunto que é muito importante para todos nós, né, e muito caro. É uma honra muito grande estar aqui conversando com duas mulheres. Para mim é muito importante esse painel. Bacana, Mira. Obrigada. Vamos lá. Eu queria fazer, na verdade, começar com uma pergunta aqui, e fica aberta, Ana, tanto para você quanto para a Mira, tanto as duas responderem, eu gostaria muito, mas a responsabilidade social hoje, ela envolve uma carga muito ampla de conceitos, que passam, obviamente, pelo posicionamento em assuntos que fazem parte da vida pública, né, tanto as pautas identitárias, ambientais, sociais, mas também o princípio básico de ter responsabilidade e cuidado com o que se divulga para o público com o qual trabalhamos. Para quem cria conteúdo, qual é o maior desafio atualmente no fortalecimento desse sentido de responsabilidade?
quando a gama de informações que hoje nós distribuímos, né, e são expostas, podem gerar ruídos ou as chamadas fake news, mesmo que elas não sejam compartilhadas intencionalmente. Posso começar? Bom, a gente estava conversando antes, né, aqui. Eu trabalho com pessoas públicas, então são celebridades, pessoas que já têm ali uma carreira, já têm, muitas vezes, um posicionamento muito claro do que elas querem fazer com aquela imagem. Ou, quando não, elas, assim como startups, né, elas estão se reinventando e querendo trazer algo diferente para o mercado. E aí, paralelamente a isso, a gente tem comunidades, bandeiras que essas pessoas querem levantar. E, por outro, a gente tem uma plateia sedenta por informações valiosas. E eu acredito que o maior desafio hoje seja você ser congruente com quem aquela pessoa é. Né? Então, por exemplo, falando da Cláudia que eu trabalho, Cláudia Raia, acho que todo mundo conhece aqui. Ela trabalha muita pauta sobre etariedade, sobre amadurecimento e longevidade, que pouco é falado, né? A gente tem percebido um movimento agora falando sobre esse assunto, mas que é do interesse dela, mas também há uma necessidade desse assunto chegar para mais outras mulheres, né, que precisam também ter esse tipo de orientação e informação. E eu acho que o maior desafio é você conseguir, de forma criativa e responsável, e também, assim, não só da sua realidade privilegiada, né, do seu ponto de vista, mas também, assim, colocar para uma comunidade que se identifique com as questões e com as possíveis soluções que a gente pode construir juntos, né? Porque quando se trata de responsabilidade, eu pesquisei muito sobre o que é ser responsável. E ser responsável é tomar consciência daquilo que você comunica e também com o outro, né? Mas ao ponto que, quando a gente está na internet, a gente também está vulnerável a ser cancelado, né? Mesmo quando o nosso propósito maior é comunicar algo valioso. E, pegando ela também de exemplo, a gente tem uma mulher de mais de 50 anos grávida. Então, também, num ponto de vista, isso é muito legal, é muito interessante. De um outro ponto de vista, as pessoas vieram com uma chuva de ódio para cima delas, né? E aí eu fico sempre me questionando, até num país que a gente cobra mais das pessoas públicas do que, sei lá, de políticos, que realmente podem, né, promover também mudanças significativas, o desafio que é ser criativo, ser público, uma pessoa pública no país que a gente vive hoje. Então, eu tento, né, dentro do que me é possível, articular sempre assim, isso aqui pode virar uma pauta que vai gerar cancelamento, não. Isso aqui realmente a gente já vai sabendo que vai ter alguma problemática, mas acho que a post, a situação a situação, a gente olha cuidadosamente, porque é um universo paralelo, né? Obrigada, Ana. Mira? Olha só, Mônica e Ana, a responsabilidade é inerente à função, à nossa função como jornalistas, assim, é o nosso princípio, né? Eu acho que não tem como, como jornalista, como produtores de conteúdo, a gente fazer algo sem responsabilidade, até porque eu, como trabalho em televisão, a televisão é uma concessão pública, né? Uma concessão do Estado, e tem como interesse o bem público. Então, eu acho que hoje é um desafio muito grande para todos e todos nós jornalistas trabalharem, principalmente, como você falou, com tanta fake news, né? As informações hoje, nós da imprensa somos mediadores, fomos sempre mediadores, né? Da informação. E hoje a gente sai dessa função de mediador, por exemplo, vou dar um exemplo da política, que foi recentemente, assim, o político, às vezes, ele hoje sai, a gente salta a mídia e vai direto para o acesso à população, principalmente com o WhatsApp, com tanto de mídias hoje, que é possível se fazer isso. E aí o controle para a informação chegar às pessoas com qualidade, né, com responsabilidade, fica mais difícil. E aí, de uma pessoa passa para outra, e aí
vira uma verdade, uma mentira pode virar uma verdade. Então, para a gente, hoje, é muito desafiador. Mas eu acho que um veículo de comunicação, eu acho que as pessoas têm que cada vez mais, por mais que seja, a gente esteja mergulhado no universo de milhões de informação, a gente tem sempre que fazer a velha checagem, né? Só que, falando assim, parece simples. Vou checar uma informação e vou saber se ela é verdadeira ou falsa. Mas não é só isso. A gente vive em uma sociedade muito complexa, que é a sociedade brasileira, né? Uma sociedade que tem muitas pessoas que leem e não conseguem identificar o que leem, decodificar o que leem, entendeu? O que a gente poderia chamar de analfabetos funcionais. Então, é muito mais fácil, talvez, numa sociedade onde a gente tem tanta problemática com relação à educação, né? ao acesso a coisas básicas, você conseguir, hoje, não proliferar essas informações falsas, essas informações mentirosas, né? E as pessoas comprarem como verdade. Cada vez mais eu entendo que a nossa função hoje como jornalista passa a ser mais primordial ainda, né? E o nosso cuidado ao apurar também como profissionais da comunicação, porque a gente também está envolvido nessa sociedade. Então, para os jornalistas também é um desafio. É um desafio a apuração jornalística hoje. Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje, mais do que nunca, com o que a gente leva para os nossos telespectadores, como a gente conta a nossa história, né? Porque a responsabilidade social, no meu entender, é inegociável. A gente tem que ter pautado, antes de tudo, a ética, né, da nossa profissão e a nossa responsabilidade com o público, com a forma que a gente leva a informação, porque a gente sabe que as mídias, elas não só representam, mas também elas constroem realidade. Então, a gente não está ali só contando um fato. A gente conta um fato, mas a gente constrói a realidade e favorece também o imaginário e todos os símbolos que compõem a nossa sociedade. A gente tem que ter sempre nesse princípio que o nosso trabalho é um trabalho de ampla responsabilidade na construção de outras realidades. Eu sempre que estou pautando algo, ou sempre que estou contando uma história, eu sempre faço vários questionamentos para mim mesma, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas vão receber aquela informação. E aquela informação ela precisa ser cuidadosa, né? Ser verdadeira, ser tratada com o máximo carinho e amor e afeto possível, para que as pessoas que recebam tenham consciência que aquela informação que está chegando até ela e que ela pode transformar em conhecimento, pode transformar em tantas outras coisas, ela é uma informação verdadeira, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, nós jornalistas temos uma responsabilidade enorme ao tratarmos os assuntos relacionados à nossa sociedade. Perfeito, Mira. Mas de duas coisas que foram ditas aqui, eu vou voltar para você, Ana. Eu queria só retomar um pouco dessa questão que você traz, né? Do comunicador, do jornalista em especial, como um mediador. Tá? Mas me parece que hoje a gente continua, e eu diria, né, todo jornalista e produtor de conteúdo que é responsável, ele é um mediador responsável que usa a ética, ele obviamente ele se baseia nos fatos apurados, checados, etc. Só que eu acho que a gente tem aí um outro ponto de vista que a gente precisa trazer, que é de quem, que é da população, é de cada um de nós como indivíduo, o papel de não propagar fake news, porque somos, mesmo que involuntariamente, atores nesse processo. E a fake news ela continua existindo porque existem essas pessoas que continuam propagando. Então, a minha grande questão hoje é como é que a mídia, de um modo geral, e aí, tanto a mídia tradicional quanto as novas mídias, elas conseguem quebrar
né? Essa corrente, né? Qual é o papel de nós, como comunicadores, nesse processo? Melhorar ainda mais ou aperfeiçoar de modo que a gente, de fato, consiga quebrar, como eu falei, essa corrente, ultrapassando um pouco mais ainda, né, para num caminho evolutivo, as fake news. Eu não sei se vocês... Nem eu tenho uma resposta, tá? Eu não tenho uma resposta. Eu acho que é uma questão que acho que aflige todos nós hoje. Essa questão, como é que a gente consegue, de fato, quebrar uma corrente que é intensa e que a gente tem assistido, né, essa evolução, esse crescimento de uma forma exponencial nos últimos anos. E talvez caia muito naquilo que a gente tinha conversado um pouco antes, que era sobre o quanto que a gente está acostumado a só receber a informação e, por vezes, não questionar. Não questionar a qualidade, não questionar a fonte, porque se a única forma que a gente tem hoje é individual, de questionar a informação que a gente recebe, ao invés, sei lá, de ter algum software, alguma tecnologia que nos ajude a detectar essas informações, eu acredito que a única forma hoje possível e a melhor tecnologia que a gente tem é a tecnologia humana, né, de investigar. Mas sabemos que vivemos num tempo onde tudo corre com uma pressa assim absurda. Então, se não for isso, talvez se você não tem capacidade hoje de investigar aquela informação, se ela é, né, verídica, talvez não propagá-la seja uma excelente forma. Mas, assim, invariavelmente, com quem trabalha com comunicação, de forma geral, corre esse risco, né? E eu acredito que, assim como a gente viu, né, no último painel, a gente hoje tem o direito mirando as tecnologias e tal, mas ainda assim, no mundo da internet, é uma terra sem dono, né? É um mato que a gente está cavando e aprendendo a trabalhar. Então, a partir do princípio, eu acho que ético individual de cada pessoa, mas acho que até é um tanto utópico, né, pensar nisso, porque eu acho que do que a gente tem de comunicação, pelo menos no nosso país, a gente né, percebeu aí as últimas eleições presidenciais também tendo essas questões de fake news, né, sendo investigadas. Então, é tudo muito delicado. Mesmo que você, cidadão de bem, vai lá e investigue, é um problema ainda que eu vejo um tanto insolúvel, né? E a única forma da gente combater é com a capacidade humana de investigar ou parar a informação em você. Ok. Mira, você gostaria... Olha só, eu acho que assim, as fake news, elas existem, de fato, mas... É como eu disse antes, a sociedade brasileira é uma sociedade muito complexa. Quando você vê pessoas, aí eu estou falando de seres humanos, né? A gente Ana acabou de falar aí, quando você vê um presidente sendo acusado de propagar fake news num país, gente, é muito sério isso, né? Assim, a gente está falando de um país, eu repito, um país que tem milhares de pessoas analfabetas, né? Milhares de pessoas que não conseguem interpretar o que leem. Como essas pessoas... E, por outro lado, a gente tem... Todas essas pessoas, elas têm um celular na mão, né? Um celular por onde vem todo tipo de informação. Se ela não tem a educação formal que eu estou falando, né? Elas não conseguem interpretar o que elas veem. Como é que elas vão saber que aquilo que elas estão lendo é verdadeiro? Elas vão ter o senso crítico, né, para serem capazes de discernir que aquilo ali é verdadeiro ou falso, investigar o que é verdadeiro ou falso. Se do mesmo lado, e aí sendo crítica da própria mídia, né, se até tem veículos de comunicação hoje que publicam fake news, que a própria mídia não checa, não faz a checagem. Então, assim, a gente tem que olhar para a gente mesmo. Eu sou daquela que faço, se a gente tem que fazer a tarefa bem feita, faz a tarefa dentro de casa. Eu acho que, assim, por isso que eu volto que os meios de comunicação, as mídias, e aí eu não estou falando da televisão, não estou falando do rádio, estou falando dos meios de comunicação, da mídia de uma forma geral, e aí inclui todo tipo de mídia. A gente tem que ter uma responsabilidade com a informação que a gente passa,
né? A gente tem que ter a apuração, a checagem, mas não a imediaticidade, como a Ana falou, hoje vive tudo tão depressa, hoje passa tudo tão depressa, mas o jornalista, nós que nos formamos para levar a informação à sociedade, com credibilidade, né? com ética, com responsabilidade, a gente tem por obrigação de fazer a checagem. Não dá para a gente ser pautado pela internet simplesmente, né? Você chega lá, tem as notícias mais lidas, tem as notícias que estão bombando, como se fala, e você simplesmente divulgar aquilo como verdade. É o princípio do jornalismo, você tem que seguir os princípios do jornalismo, de checar, de ligar para as pessoas, de aferir se aquilo que você vai publicar, se aquela história que você vai contar é verdadeira ou não é. Porque uma história falsa, ela pode causar um dano irremediável na vida de uma pessoa. E a gente sabe disso, a gente já viveu, tem muitos casos aí, muito antes desse boom de fake news ou da internet, das pessoas terem acesso a esse tanto de informação na palma da mão, a gente já tinha alguns problemas com relação à checagem ou com relação à divulgação de informações que não eram verdadeiras. Então, com essa proliferação de fake news e que todo mundo, assim, você pega uma informação, às vezes você nem lê ou você só lê a manchete. E é por isso que as manchetes hoje, se a gente não tiver cuidado, elas dizem uma coisa. Quando você vai ler o conteúdo da notícia, elas estão dizendo outra coisa. E aí, nessa rapidez que a Ana falou aí, que a gente corre para poder ler as coisas e aí, já, ao mesmo tempo, está na palma da mão, a gente já clica e já passa adiante, a gente já passa uma informação falsa sem nem se dar conta que ela é falsa, porque a gente não se deu ao trabalho de ler. Então, as fake news realmente é um fato triste, realmente, da nossa sociedade, né? A gente vive hoje, em todos os âmbitos sociais, a gente vê isso, e principalmente com pessoas públicas, homens públicos, que poderiam, e mulheres, e cidadãos e cidadãs públicas, que deveriam dar exemplos, essas pessoas, elas divulgam em benefício próprio. Sim. Notícias falsas, né? E, tristemente, a nossa sociedade vive essa realidade, mas nós, como pessoas de comunicação, como jornalistas, temos, assim, a responsabilidade de levar o telespectador todos os dias no nosso trabalho a informação mais correta e mais verdadeira possível. Concordo integralmente, Mira. Obrigada. Aí, eu queria voltar para você, Ana, porque a gente estava conversando um pouquinho ali na plateia antes, e a gente falava muito sobre essa questão hoje, dessa geração de conteúdo, principalmente para celebridades, subcelebridades. É um público muito amplo hoje, né? Que monetiza através de redes sociais, e isso, obviamente, gera uma necessidade de uma exposição permanente e crescente, né? Então, a gente conversava um pouco ali sobre como passar essa verdade, longe de mim criticar o entretenimento, porque a gente sabe também, obviamente, da importância do entretenimento. Mas me parece que, muitas vezes, a gente tem uma enxurrada de notícias, e aí eu faço as devidas aspas, que são absolutamente, elas não acrescentam absolutamente nada à vida das pessoas, mas, obviamente, elas geram cliques, e elas geram mais notícias, e isso vira uma roda viva, né? E a minha pergunta para você ali naquele momento foi assim: como é que a gente consegue transformar qualitativamente, né, essa enxurrada de notícias basicamente desimportantes, digamos assim, do nosso dia a dia? Esse é o desafio, né? Esse é o desafio porque a gente tem que também se observar quanto consumidores, né, gente? Porque falava
com você sobre exatamente isso. Na música, né, na indústria fonográfica, a gente tem ali uma questão das pautas serem sempre as mesmas. Eu já vi até um meme na internet que era: a população brasileira deve estar tão cansada porque só se fala de senta, senta, senta. Então, realmente, a gente está muito cansado, né? E aí, por um outro lado, a gente tem produtores de conteúdo fazendo coisas assim incríveis, mas que não chega, né, num tamanho assim de engajamento e awareness, como, sei lá, uma pessoa que produz um conteúdo que, sejamos honestos, não vai acrescentar e transformar meu dia, né? Mas existe na internet perfil para tudo e para todos, né? E aí o meu ponto, a minha questão é como eu coproduzo conteúdo para pessoas públicas, eu, claro, intencionalmente, com responsabilidade social, tento sempre colocar uma bandeira, uma causa social para a gente estar abordando. Mas, se essa pessoa ela não vive aquilo, na hora que ela for ao ar, ela vai falar uma coisa indevida. Ela não passa a verdade. Ela não é uma falsa verdade, exato. Então, por outro lado, existe, né, o TikTok mesmo. Eu tive a felicidade de estar presente na premiação deles no final do ano passado. E, assim, existem pessoas que fazem conteúdo sobre ciência, sobre educação infantil, tem diversos públicos. Só que a gente tem que se questionar como público exatamente assim, o que nós estamos consumindo, porque as pautas que ganham relevância, sejam na televisão ou na internet, geralmente beiram a sexualidade e a violência, né? E aí, partindo do ponto que as mídias sociais, as mídias tradicionais, os negócios, né, seja varejo, indústria, forma a cultura, porque nós somos formadores de ideologia, então a gente tem que ver muitas pautas, e não no sentido de educar o público, né, mas sim de dar uma opção diferente daquilo. Que eu vejo assim também como um artista, que no meio musical as pautas são sempre as mesmas, estamos falando sempre as mesmas coisas. Basta a gente também, como público, não ficar naquela coisa como num torpor, recebendo todo tipo de qualquer informação. Está aberto ao novo, mas com uma qualidade, com um novo olhar, né? E eu acho também que o que a gente consome e o que vem é resultado ideológico do que a gente está produzindo. Porque, se a gente pensar numa ditadura, o primeiro lugar que é atacado é a arte, a cultura, é o cinema, porque são os lugares que formam o pensamento. Então, acho que falta, né? Hoje tem um espaço, tem um público sedento, mas falta gente de vanguarda para abrir o espaço e construir novos pilares, né? Novas narrativas, novas histórias. É isso. Mira, você gostaria de comentar? Sem som. Está sem som. Desculpa. Repete aí, Mônica, para mim, por favor. A minha pergunta para ela foi justamente sobre essa questão da produção de conteúdo hoje ter um volume tão excessivo que muitas vezes há uma perda completa de sentido nesses conteúdos que são, obviamente, consumidos. E se é possível a gente dar valor, fazer com que haja uma agregação de valor de fato a essa produção de conteúdo diária, que muitas vezes é excessiva sobre temas irrelevantes, tá? É sobre isso que a gente está falando, na verdade. Mas, assim, só para entender, vocês estão falando de produção de conteúdo de maneira geral, assim, porque eu vou puxar um pouco para... Eu acho que hoje, eu não sei se eu estou discordando da Ana, mas, assim, eu acho que a gente produz muitos conteúdos hoje e assim, tem muito conteúdo irrelevante, mas, assim, eu pergunto sempre irrelevante para quem, né? Assim, mas eu trabalho com televisão há muito tempo, e eu vou puxar para a televisão, para a produção de conteúdo audiovisual, por exemplo. Assim, eu fico muito feliz, porque nos últimos anos eu trabalhei muito com periferia, né? Assim, nos programas de televisão que eu dirigia, eu visitava muita periferia. E assim, eu pego essa frase de um amigo meu aí de Salvador,
que é Day Borges, que eu ouvi dele, ele dizendo, periferia é potência. Hoje, aqui no programa Encontro, a gente levou ao ar, que hoje é dia da favela, a gente levou ao ar três pessoas que trabalham e que atuam em 3 favelas diferentes do país, Manaus, Salvador e Santa Catarina, e cada uma delas, dentro do lugar delas, elas produzem coisas, né? Uma na área de educação, outra na área de música, outra na área também na área de educação. Então, assim, elas fomentam isso nas suas periferias. E nesses programas que eu trabalhei, assim, eu presenciei muitos jovens produzindo coisas incríveis na periferia. E onde essas produções elas estão muito sendo desaguadas? Não é na televisão, é na internet, né? E aí eu estou falando de jovens periféricos, pretos, que não tinham acesso e não têm acesso à grande mídia, não têm acesso aos teatros, não têm acesso a cinema, e eles fazem produções incríveis, e essas produções a gente consome através da internet, das redes sociais. E eu fico feliz hoje. Eu acho que hoje a gente produz nesse país muita coisa boa. Eu penso diferente. Eu acho que a gente hoje, principalmente a juventude periférica. Eu sou muito, muito contente com o que eu vejo, com o que eu presencio, com o que eu conto de histórias na TV, desse público jovem brasileiro que, assim, mesmo sem ter acesso a tantas coisas, eles conseguem produzir tantas e tantas coisas bacanas, seja na área da música, na área do cinema, na área da educação. Tem muita coisa boa sendo produzida, e eu acho que a gente não pode só pensar assim no que a gente produz de ruim na sociedade. Eu acho que a gente tem que também botar na balança o que a gente produz de bom. E como eu sou uma pessoa positivista, eu sempre olho pelo lado da produção de coisas boas, né? Seja na música, seja no teatro, seja no cinema. Então, assim, eu acho que hoje se tem uma coisa boa que as redes sociais e a internet deu, foi desaguar esse conteúdo maravilhoso dessas pessoas que não têm acesso à grande mídia. Então, eu acho que tem, sim, coisas que não são de qualidade sendo produzidas, mas tem muita coisa boa sendo produzida, e o nosso olhar tem que ser para essas coisas boas que estão sendo produzidas. E eu sou muito feliz de, através da minha profissão como contadora de histórias no audiovisual, conhecer tanta potência por esse país afora. Muito legal o que ela fala, concordo. E a internet, né, ela tem esse ponto positivo da democratização da informação, que é o que ela diz. Tem muitos artistas que eu conheço, né, pessoalmente ou não, muitos talentos como produtores de conteúdo, de fato, mas que, se não tivesse internet, talvez nunca chegariam até nós, né? E aí, por outro lado, a gente tem a grande mídia, né, que ainda tem esses grandes pilares de consumo baseados, né, em violência ou hipersexualidade, etc. Mas gosto do olhar que ela traz, porque também tem esse benefício da internet, né, que traz também essa questão de abrir leque para quem talvez jamais teria oportunidade de comunicar as suas questões. Acho bem importante. Sem dúvida, esse é um dos grandes ganhos da internet. Como tudo tem um lado A e um lado B, né? E aí, obviamente, você tem tanto o copo meio cheio quanto o copo meio vazio. Exato. E você tem, sem dúvida,
como a gente falou, com esse crescimento exponencial, você tanto tem os excessos, quanto você tem as coisas que estão na medida, estão polidas. Na verdade, isso volta para aquele lugar em que cada um precisa também fazer a sua própria curadoria, digamos Exato. assim, usando como base referências. Porque né? isso também Acho que é mais ou menos isso que a gente ajuda está a trazendo. desaguar e evidenciar talentos como o que ela coloca aqui para a gente, né? Sim, Que, sem dúvida. Eu queria seguir nessa questão da produção de conteúdo e trazer aqui alguns dados de uma pesquisa mais recente do YouPix, que fala que 41,5% dos criadores eles não fazem conteúdos sobre questões políticas. Diretamente, a gente está falando sobre políticas partidárias mesmo, né? Mas consideram pautas como educação, diversidade, saúde, algo que não entra como política, né? Eles abordam esses temas não como política, mas isso a gente poderia tratar como uma política social, obviamente, mas não é esse o olhar, tá? E aí eu queria saber por que esse público, né, que muitas vezes conversa com seguidores jovens, ainda construindo suas referências, tem dificuldade, muitas vezes, em apresentar conteúdos que não façam parte dessa temática com a qual eles trabalham? Bom, eu vou falar por mim, né? Porque é difícil falar por vários criadores, né? A questão política, pensando nos clientes que eu trabalho hoje, é muito individual, porque tudo é política, né? Nosso corpo é político, tudo é política. A gente tenta fugir disso, talvez porque hoje no nosso país ainda falta uma formação para entender o que é realmente política, independente de partido, qual o papel de fato, né? E, por outro lado, também, óbvio, tem a questão do cancelamento. E aí talvez você vir por outras vertentes, mas que também são políticas, né? Como a gente falar sobre o papel da mulher na sociedade, como a gente falar sobre etariedade, longevidade, como a gente falar de autoestima, isso também é política, né? Porque você está tratando dos problemas da polis, né? Da cidade. Então, eu acredito que por ter essa onda, né, de cancelamento, existe sim um medo de posicionar-se. Né? E também, quando você se posiciona, você sente o lado A e o lado B da sua decisão. Mas eu, como pessoa física, não como prestador de serviço, acredito que o maior desafio seja você lidar com a desinformação das pessoas. E, às vezes, também, assim, será o que eu estou falando faz sentido? Será que o que eu estou passando é legítimo? Então, acho que tem que ter um cuidado extremo com esse tipo de informação. E para quem vai se posicionar de alguma forma, às vezes há tangente ali de falar de temas que, por mais políticos que seja, entre aspas, mais fácil, é porque fazem parte também do seu lugar de voz, daquilo que você realmente vive. Né? Então, eu acho que são várias questões. Questão da formação na escola, porque assim como a educação financeira, a educação política também tinha que estar lá no início da carreira de todo ser humano. E no presente aqui eu acho que é muito essa dificuldade, porque ainda a internet, por mais que já esteja um tempo, né, ela ainda é nova. E falar sobre política para o brasileiro, no meu ponto de vista, muito individual, também é algo novo. Né? Estamos aprendendo. Então, acho que estamos em progresso, digamos assim. Que em breve eu acredito que venham pessoas que já têm essa formação, têm essa clareza e que compartilhem. E às vezes também o criador ou as pessoas que trabalham no bastidor dessa pessoa pública, por direcionamento dessa própria pessoa pública, não queira trabalhar isso porque não se sente confortável, não se sente apto, porque é um assunto ainda muito, muito delicado, que sim precisa ser desbravado, que sim precisa ser trabalhado, mas é tudo muito sujeito a ataque, sabe? Eu acho que tem um pouco dessa cautela. Tá. Eu queria colocar uma outra questão, ainda dentro, né, de como a gente precisa tratar a responsabilidade social. E você estava falando há pouco, Ana, sobre como muitas vezes essa questão de você se posicionar politicamente pode gerar questões, e isso é muito delicado, mas trazer um pouco o viés do humor também, né? A gente não é algo que a gente muitas vezes
fora de programas humorísticos, obviamente, que a gente conhece, ou aqueles que têm um viés humorístico, mas, assim, eu sempre... e aí eu falo do humor para trazer um pouco a questão da leveza, né, para temas, o que permitiria, obviamente, que também os assuntos fluíssem, né, de uma forma mais leve para o público. Então, as pessoas chegam muito cansadas, muitas vezes, de um dia cansativo. Não necessariamente elas querem lidar com temas pesados, né? E qual seria exatamente o papel, né, de como o humor poderia ajudar a lidar mesmo com essas questões mais pesadas que a gente hoje tem, né, para enfrentar? Bom, eu estudei no teatro a questão da comédia e traz para a gente sempre... a comédia ela tem um papel social político importante porque ela traz os problemas dos cidadãos para cima do palco e a gente acaba, né, vendo sempre ou uma denúncia de algum tema específico ou tirando sarro mesmo numa situação drástica. E a ideia da comédia sempre foi essa, né? Não é o fazer rir pelo fazer rir, é o fazer rir mostrando uma realidade e dando uma cutucada com sutileza. E eu admiro muito esse gênero, porque ele eu acho que de todos, o que traz a responsabilidade social, mas pelo prisma, tipo, se não fosse... como é que cômico, tem aquela, eu não lembro agora, mas tem, se não fosse cômico, enfim, eu não lembro seria agora. Trágico. Exato. Seria trágico. Então eu acho que e o brasileiro ele tem isso, né? O brasileiro é uma coisa que eu admiro, é o senso de humor, porque a gente tem umas sacadas assim para criar memes, para criar, sabe, tipo, diante de uma tragédia vai lá o brasileiro, é uma característica muito peculiar. E eu acho isso muito interessante, porque eu acho que se a gente não aprender a levar, né, tudo que a gente trabalha, com todos os dados que a gente lida diariamente com humor, e também produzir coisas que tragam de forma inteligente, mas que também tragam humor para as pessoas, também não faz tanto sentido. Imagine mais, assim, para quem trabalha com entretenimento, né, o quanto que isso também alivia as pessoas na sua rotina, no seu dia a dia. Perfeito. Mira, e aí eu queria ver com você, conversar com você, porque assim, o programa Encontro é um programa que traz leveza, né, para o dia a dia, ele trabalha com temas... Assim, os temas não necessariamente são leves, mas existe a leveza ao tratar deles, né? E aí eu te pergunto, né, um pouco, como é fazer um programa que é diário, em que você precisa estar constantemente, não só atualizada, mas trazendo nesse conteúdo a responsabilidade social ao tratar de diversidades, né? E temas exatamente que precisam ser abordados, né? Olha, é assim, eu trabalhei muitos anos com entretenimento, né? Agora eu estou trabalhando num programa de variedade que mescla o factual, né, que é o que você falou, que nem sempre é leve, porque a vida nem sempre é leve, né, a gente sabe, a nossa vida é leve e ela é pesada também. Então, o programa ele traz esses dois lados aí, a gente está falando lado A, lado B o tempo todo, e ele traz essa balança aí entre a nossa dureza diária, a aridez da nossa vida, e também ele traz o outro lado, né? A leveza, a alegria, enfim. Então, eu acho que, como a gente vem falando desde o início, e como eu falei também, que a responsabilidade social é própria da nossa profissão como jornalista, eu estou falando para um país continental enorme, né? Um programa da Rede Globo fala para um país... para um país grande e para o mundo inteiro através da internet. O que é que a gente faz? A gente tenta contar as histórias assim, com cuidado quando é um tema sério, contar as histórias com a maior responsabilidade possível, cuidando principalmente do ser humano, né? O ser humano ele está à frente da gente, de tudo que a gente fala. A primeira imagem que vem é do ser humano. Como é que a gente vai cuidar desta pessoa,
né? Como é que a gente vai tratar a história dessa pessoa? Para cuidar dela mesmo, o afeto. Eu acho que a palavra do programa é afeto. A gente trata tanto os temas mais duros quanto os temas mais leves com afeto, com carinho, com cuidado, né? Cuidando das pessoas. Eu acho que hoje a gente cuida muito pouco das pessoas. Então, ali é um princípio mesmo do programa, é um princípio nosso, né? De estar cuidando das pessoas. Então, quando a gente está falando de temas áridos, a gente está cuidando das pessoas. Quando a gente está falando também, está trazendo a leveza, está trazendo humor, como vocês estavam falando aí, está trazendo a música, a gente também está cuidando com o afeto das pessoas. Eu acho que isso aí, Mônica, é nosso princípio, é primordial. Eu acho que se a gente hoje bota o afeto na frente de tudo que a gente faz, eu acho que a gente consegue até lidar com a aridez da vida de uma forma mais leve. E eu pauto sempre a minha vida como contadora de histórias que sou, né, dentro da minha profissão, com afeto, para levar afeto, carinho às pessoas, seja no momento difícil ou no momento de alegria. Eu acho que essa é a pauta do programa, né? Obrigada, Mira. A gente tem 5 minutinhos finais e aí eu queria, antes de abrir para perguntas, pedir ou saber se você, Ana, e você, Mira, querem deixar uma mensagem exatamente sobre o tema que a gente está tratando aqui. Olha, eu vou na toada dela, porque é o amor, né, gente? E quando você é uma mãe, eu não sou mãe, mas eu sou filha, então eu sempre tento tratar minha mãe da melhor forma possível. Isso é responsabilidade, é cuidar do outro, né? E eu acho que, em alguma medida, nós aqui temos a responsabilidade de cuidar de alguém. E quando produzindo conteúdo, né, eu acho que é um mantra, sempre se questionar para quem e o porquê que eu estou criando isso. Mesmo que seja pela voz de outra pessoa, que é o meu caso, no momento, né? Eu sempre gostei de pensar em ter um papel de protagonismo no mundo, de deixar, né, de fazer uma diferença que mesmo que numa conversa eu tenha transformado, acrescentado, ou vice-versa, ter trocado com a pessoa. E quando ela traz o afeto, para mim, sem dúvidas, é a palavra-chave, né? Porque quando você produz seu conteúdo pensando em quem vai receber isso, como é que vai receber, por que que eu estou fazendo isso, qual é o real objetivo, porque senão a gente fica muito preso a essas questões de like, de awareness, e na verdade, quando a gente pensa o princípio, né, da rede social, é gerar comunidades, né? É a gente ter uma comunidade que se conecte verdadeiramente com a gente percebe que quem faz isso com o coração tende a engajar naturalmente, né? Então, colocar sim o afeto e sim questionar-se por que, a quem, com qual motivo eu estou produzindo conteúdo, porque não é só a imagem bonita, não é só o like ou, né, o super corpo lá vendendo. Eu acho que vai muito além e é uma questão de responsabilizar-se pela vida do outro, ao que te agrego de verdadeiramente, né? Acho que é mais isso. Obrigada. Palavra necessária, né? Afeto. Diga, Mira. Que falta tanto, né, gente? Mas, assim... Não, eu queria primeiro agradecer, né? Eu acho que é importante a gente estar sempre falando sobre a nossa profissão, né? O jornalismo, eu acho que é uma profissão importante, foi e é e será sempre uma profissão importante. A gente conta histórias de pessoas, então a gente precisa ter responsabilidade na hora de contar essas histórias, né, de falar com essas pessoas, de falar para essas pessoas. Como eu disse no início, a gente só não representa os fatos, a gente também constrói a realidade. A gente sabe que a gente tem um país que cada casa tem uma televisão. Eu estou falando do meu trabalho, que é um trabalho de jornalismo, que sou do audiovisual. Então, eu sei que quando o programa que eu trabalho chega na casa de milhões de brasileiros, eu tenho que ter a responsabilidade do que eu estou levando para aquelas pessoas, né? Quando eu dou bom dia, quando eu dou boa tarde, quando eu dou boa noite, a história que eu conto, então tem que ser uma história com responsabilidade, com carinho, com cuidado, porque eu acho que as pessoas merecem o melhor, assim, e eu estou sempre
trabalhando para levar assim o melhor para as pessoas que recebem esse meu trabalho com tanto carinho, com tanto afeto, e assim agradeço muito, muito, muito as pessoas por isso, né? Por receber todos os dias na sua casa o conteúdo que eu construo aqui dentro da minha ilha, dentro da minha casa ou no local de trabalho que eu estou. Obrigada, Mira. Obrigada, Ana. Obrigada. Eu acho que a gente fecha aqui a parte do debate em si.